Olá, meu povo do Aula em Casa, como estamos? Eu sou o professor Aldemir Malveira e hoje nós vamos conversar sobre, olha só, vem, Teorema de Pitágoras. Vamos ver qual foi a contribuição deste filósofo, deste matemático, desse historiador, enfim, de tantas profissões que ele teve, vamos ver as contribuições que ele deixou para a matemática. E uma delas foi esse teorema muito utilizado. Então, olha só, Pitágoras foi um importante matemático e músico. Ele desenvolveu um teorema muito importante, tanto para aquela época quanto para os dias atuais. O nosso objeto de conhecimento, então, Teorema de Pitágoras. Vamos conhecê-lo? Para que serve o Teorema de Pitágoras? Pitágoras, então, ele observou em sua construção geométrica, mais precisamente através do triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus. Ele observou algo muito interessante. Olha só o que vem aí dessa forma interessante. Ele disse que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, pessoal. Então, lembrando, olha, esse triângulo com suas medidas de 3, 4 e 5, ele é um triângulo, digamos, propulsor, né? Foi um triângulo com essas medidas que foi muito estudado na época da qual se discutia muito a respeito desse teorema. Então, aqui nós temos exatamente uma concretização da ideia do teorema. Olha lá, em qualquer triângulo retângulo. Opa, então ele tem que ter um ângulo interno de 90 graus. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha, então, o quadrado da hipotenusa. Então, aqui no caso, vamos olhar quem é a hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, ela está oposta ao ângulo de 90 graus, olha. Então, ela ao quadrado produzem 25 quadradinhos, ó. Tá aqui, ó. A soma dos quadrados dos catetos. Então, identificando a hipotenusa que ela está oposta ao ângulo de 90 graus, que é exatamente esses 5, os outros dois são catetos. Então, tá aqui um cateto e o outro cateto. É claro que esses catetos, dependendo do ângulo que você esteja analisando, eles também recebem nomes exatamente diferentes. Ele pode ser um cateto oposto ou ele pode ser um cateto adjacente. Mas, olha só essas curiosidades que Pitágoras descobriu, né? Quer dizer, ele concretizou através de quadrados, por isso que tem essa história do quadrado, né? Porque são quadradinhos junto, né? Então, ele chegou a isso. Então, isso ficou conhecido na matemática como sendo a lei de Pitágoras, certo? O que diz a lei de Pitágoras? Voltando aí, olha só, a lei de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, está aqui a hipotenusa, olha, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, nessa nossa lei, o A está sendo representado de hipotenusa, o B de um cateto e o C de um cateto, certo? Então eu falava anteriormente que dependendo da angulação. Por que dependendo da angulação? Então eu vou colocar algumas situações aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, certo? Lembrando que o triângulo retângulo, ó, é identificado por ele ter 90 graus. Vamos supor que aqui eu tenho a A, aqui eu tenho a B e aqui eu tenho a C. Aqui então eu vou ter um ângulo, aqui eu vou ter um outro ângulo. Então aqui eu vou ter a hipotenusa, né? Aqui eu tenho cateto C, digamos aqui, deixa eu voltar aqui, desfazer isso aqui. Isso não está muito legal, está aqui, né? Então vamos supor que aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho o cateto B, aqui eu tenho o cateto C. Se nós formos analisar este ângulo aqui, pessoal, então, ó, este cateto aqui recebe o nome de cateto oposto. É exatamente isso que eu estava falando. Automaticamente, esse outro aqui é chamado de cateto adjacente, certo? Se nós fôssemos para esta angulação, mudaria,
o cateto oposto seria C e o cateto adjacente seria o B. Então, dependendo do teu olhar e da tua angulação, esses catetos aqui eles podem mudar de nome, mas mudar de nome só em relação ao ângulo que você está analisando. Ele vai continuar sendo um cateto. Então, vamos agora às aplicabilidades desta lei de Pitágoras. E para iniciarmos, nós temos o seguinte item. Olha só, vem comigo aí. Neste item nós temos, olha, a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Então está aqui, olha, a altura desse edifício é de 15 metros. Está aqui a altura dele, ó. Beleza? Ó. Qual é o comprimento da escada? Beleza, ó. Que está encostado na parte superior do prédio. Então, se nós observarmos claramente, nós estamos diante, então, de um triângulo retângulo. Olha que situação prática. Você pode, ao encostar uma determinada escada, você pode exatamente determinar o comprimento dessa escada sabendo as outras medidas. Então, a escada, ela passa a ocupar a posição de quem? Da hipotenusa. Então, pela lei de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, meu povo? Então, olha, a escada está na condição de hipotenusa, então vai ficar A ao quadrado. Quem é o B? O B, então, aqui é a altura, 15 ao quadrado, mais o C ao quadrado, que é 8, né, que é a distância do pé da escada até o prédio. Então, calculando, olha, A ao quadrado, 15 ao quadrado, pessoal, fazendo a conta, vai dar 225. E 8 ao quadrado vai me dar 64. Ora, então A ao quadrado será 225 mais 64, isso vai me dar 289. Lembrando que, como nós queremos descobrir a hipotenusa, mas a hipotenusa está potenciada. Então, a operação inversa, ela é a raiz. Então, mais ou menos, a raiz de 289. Por quê? Porque eu estou extraindo uma raiz. Porém, nós estamos diante de uma situação problema, né? Eu quero saber o comprimento da escada. Então, a resposta negativa não será considerada. Então, o nosso A, então, vai ser exatamente a resposta positiva. Extraindo a raiz de 289, chegaremos a 17 metros. Ok, meu povo? Muito bem? Então, olha, essa foi uma das aplicações do Teorema de Pitágoras. Também nós podemos utilizar a lei de Pitágoras para observar se o triângulo da qual eu estou trabalhando, ele é um teorema, ele é retângulo ou não, certo? Como que eu faço isso? Aplicando também o Teorema de Pitágoras. Então, olha só, segue aí comigo. Então, nós temos aqui, ó, vamos verificar, ó, os triângulos com as seguintes medidas: hipotenusa 5, um dos catetos é 4, o outro é 3. Esse triângulo ele é considerado retângulo? Se a igualdade for satisfeita, você estará diante de um triângulo retângulo, certo? Então, ó, também é uma outra aplicabilidade. Você, diante de um determinado lá triângulo, certo? Você verificar se ele é um triângulo retângulo ou não. Aplica a lei de Pitágoras e observa se o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Se isso ocorrer, a igualdade for verdadeira, você está diante de um triângulo retângulo. Vamos mais a uma outra aplicabilidade, porque assim, é aplicando que você vai aprendendo, tendo a ideia de como essa coisa é utilizada, certo? Então, vem comigo aqui, olha só. Então, nesta nova aplicabilidade, nós temos, olha, qual a distância em linha reta do ponto A ao ponto B, olha só, ele quer saber isso aqui, ó. Então, automaticamente, quando eu quero saber a distância do ponto A ao ponto B, eu estou diante de um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Se eu quero saber a distância, então vamos ver exatamente em linha reta, né? AB, essa distância. Então, ó, isso é a hipotenusa, beleza? Ó, segmentozinho, que vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, essa distância, né, de AB ao quadrado
vai ficar 8 ao quadrado vai dar 64, mais 6 ao quadrado vai dar 36, ainda buscando exatamente essa distância, né? Isso aqui vai me dar 100. De forma análoga ao que eu falei anteriormente, ó, eu vou ter, então, a raiz, né? Eu quero extrair a raiz. Por quê? Porque essa distância está exatamente potenciada. Lembrando que como é uma raiz, mais ou menos, mas a situação é uma situação real. Então, eu vou considerar somente a resposta positiva. Então, isso vai me dar 10. O que, pessoal? Ah, não deu, só queria saber. Centímetros. Muito bem. Aí, ó. Então, chegamos à hipotenusa 10, as outras eu já conheço. E aí, claro que satisfaz, né? Porque se você for exatamente verificar se satisfaz, observe. Quando nós somamos 64 com 36, já deu 100. E eu fui calcular a hipotenusa, né? Ela deu exatamente o quê? 10. Beleza? Então, quando eu elevo ao quadrado 10 e elevo ao quadrado, eu vou ter 100 igual a 100. Então, isso aí satisfaz exatamente a lei de Pitágoras. Beleza? Então, outra aplicabilidade. Vamos comigo aqui. Vamos viajar aqui nessa outra. Para essa outra, nós temos, olha, qual é a altura do funil representado pela figura? Quero saber esta altura. Olha só. Então, se nós analisarmos aqui, ó, o ângulo de 90 graus está bem aqui. Então, agora, a hipotenusa eu conheço, ó, vai ficar 15 ao quadrado, igual a somatória dos quadrados dos catetos. Olha lá. Com isso, eu vou determinar um pedaço do funil, né? Ele quer saber a altura toda, tá? Qual é a altura do funil representado pela figura? Então, 15, pessoal, ao quadrado, resolvendo, vai dar 225. 9 ao quadrado vai dar 81. X ao quadrado é o que eu estou querendo determinar. Então, aqui nós vamos resolver essa pequena conta, né? Resolvendo essa pequena conta, como é uma igualdade, eu posso trabalhar com zona de conforto, que é aquilo que nós estamos acostumados, né? Passa a variável primeiro nível, só invertir, pessoal, para ele já sair. Então, eu vou ter x ao quadrado igual, ó, a 225 menos 81. Então, esse nosso x ao quadrado vai me dar exatamente 225 menos 81 dá 144. E agora, o x está potenciado, eu vou ter uma raiz, né? Mas lembrando que, olha esse 4, eu escrever sem tirar o pincel, né, a raiz de 144. Lembrando que nós estamos diante de uma situação problema, portanto, esse x considerar só o resultado positivo. Então, isso aqui vai me dar 12. Mas nós queremos saber a altura, né? Aí é simples, né? Se eu quero saber a altura, eu vou somar o que eu encontrei, que foi 12, com o 5. Então, a altura desse funil é 12 com mais 5, que isso vai me dar 17 centímetros. É a altura deste funil. Beleza, meu povo? Olha só o teorema de Pitágoras funcionando. E aí nós temos o seguinte, né? Agora é com você. Olha lá o que nós temos para você. Bom, para esse item, né, nessa DLI sobre a lei de Pitágoras ou o teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte item, olha só, do SAEB 2017. Vamos ficar ligadinho, turma do 9º ano, que vai fazer o SAEB, olha aí. Observe esta figura que representa uma escada em uma parede. O topo da escada está a 7 metros de altura e seu pé está afastado da parede 2 metros. A escada mede aproximadamente, letra A, 5 metros, letra B, 6,7 metros, letra C, 7,3 metros, letra D, 9 metros. Ok, turma? Apliquem o teorema de Pitágoras, risquem bastante, identifique lá quem é cateto, quem é hipotenusa, que para resolver itens relacionados ao teorema de Pitágoras, o interessante é logo detectar quem é a hipotenusa e quem são os catetos.
e a lei fica fácil. Então agora é com você, depois eu volto. Tchau!
E aí, meu povo do Aula em Casa, eu estou observando que o pessoal no chat está respondendo e está colocando as suas alternativas. Não tem problema. Olha só, vamos rever novamente o item para tirar dúvidas. Então, vem comigo. Neste item nós temos o seguinte, tá? Nós temos que observe a figura que representa uma escada e uma parede. O topo da escada está a 7 metros de altura, portanto, olha só, aqui, ó, deixa eu desfazer que isso aqui não ficou legal. 7 metros, aqui, pessoal, olha só. O topo, né, da escada, olha aqui, 7 metros de altura. E seu pé está afastado da parede, 2 metros. Então aqui, pessoal, olha só, 2 metros é o afastamento dela, certo? A escada mede aproximadamente, então está aqui o nosso X, certo? Observando aqui, pelo que nós temos aqui, pessoal, ó, nós estamos diante de um ângulo de 90 graus, portanto, o Teorema de Pitágoras diz o quadrado da hipotenusa, que é exatamente o comprimento aproximado da escada, é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Quadrado, pessoal. Então, olha só, x ao quadrado, 7 ao quadrado vai me dar 49, mais 2 ao quadrado vai me dar 4. Então, aqui o nosso x ao quadrado vai ficar 49 mais 4, certo, pessoal? Isso daqui vai me dar o quê, turma? Isso vai me dar, então, 53. E agora precisamos extrair a raiz. Por quê? Porque o x está potenciado, a operação inversa. Observe que nós temos aproximadamente. Então, sigo aí. Vamos ver, continuando, olha só. A resposta correta, calculando a raiz aproximada, né? Que ela é uma raiz aproximada, ela não é quadrada, vai dar 7,3 e alguma coisa, portanto, item C. Mas olha só aqui de novo, olha, fazendo o que o professor Aldemir estava fazendo. O quadrado da hipotenusa é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Então, 2 ao quadrado dá 4, 7 ao quadrado dá 49. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 53. Lembrando que nós teremos a raiz, né, quadrada de mais ou menos 53. Por ser uma situação problema, a resposta é... E estamos nos relacionando a comprimento, tamanho da escada, aproximada, 7,3, pessoal. Então, o nosso item tem resposta, tem gabarito, a letra C, meu povo. Obrigado pela participação. O nosso encontro de hoje chegou ao fim, mas eu espero reavê-los em breve em uma de nossas aulas. O professor Aldemir se despede. Um grande abraço à turma do Aula em Casa e fui! A sua aula continua no próximo vídeo.